noite. Boa noite. Hoje nós viemos dando sequência ao que a casa estabelece para a gente discutir os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um estudo, é claro, o estudo é feito aqui na casa e a gente inclusive convida vocês a virem para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante que a gente faça isso em grupos de estudo, onde é uma dinâmica diferente e possibilita, às vezes, tirar mais dúvida pela interatividade. Então venham, é muito importante que a gente estude também. Apenas quem já percebe a dimensão do estudo é que consegue avançar um pouco mais na solução dos seus problemas. A gente vem até a casa pelos nossos problemas, sem dúvida, mas todos nós, não escapa um. Mas quando a gente recebe o passe, quando a gente recebe a orientação, quando a gente recebe qualquer tipo de assistência, nós precisamos ter claro que isso é uma assistência sobre os efeitos dos nossos problemas. O atendimento espiritual não resolve a causa dos nossos problemas. É apenas a energia desarmônica que você recebe e que você desenvolveu de uma maneira cotidiana nas suas relações, e que depois vai ser dispersa e equilibrada através do passe e da orientação. Mas a fonte dos nossos problemas está na nossa atitude. E como é que o passe vai modificar a atitude das pessoas? Como é que a orientação vai modificar a atitude das pessoas? Como é que a palestra vai modificar? Tudo isso é estímulo, mas o trabalho de mudança de atitude de quem é? É de cada um de nós. E a grande orientação, o grande manual de instrução continua sendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o convite para estudar o Evangelho, e por isso a gente vem com o maior prazer conversar hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás é a passagem do Evangelho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa passagem, mesmo quem nunca leu nenhum livro sobre o Evangelho conhece essa passagem, só de em casamento. Que o que Deus uniu, o homem não separe. Vocês já ouviram essa frase? Muitas vezes, né? Ela nos remete imediatamente ao casamento, e a gente vai falar um pouco sobre o casamento do ponto de vista espiritual hoje. Na verdade, para a gente analisar qualquer assunto sobre o ponto de vista espiritual, a gente precisa pensar, colocar esse assunto na perspectiva da eternidade. Como é que é colocar um assunto na perspectiva da eternidade? Nós precisamos saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. É isso que nos dá essa visão de perspectiva da espiritualidade. E aumentando muito o que a ciência fala, contra o que muitas religiões brigam. A ciência fala que nós viemos dos macacos, e muitas religiões brigam, acho isso um absurdo. Acho que nós viemos de Adão e Eva. Qualquer pessoa que tem conhecimento de genética sabe que seria impossível uma humanidade inteira vir do aparato genético de apenas um homem e de apenas uma mulher. Degeneraria, evidentemente. E qualquer pessoa que tenha lógica na cabeça sabe que uma família formada por uma mulher, um homem e 2 filhos do sexo masculino, 3 filhos do sexo masculino, não tem condição de reproduzir, a não ser que as coisas, digamos assim, se degenerem muito, não é verdade? E para quem tem conhecimento bíblico, então ciência, lógica e Bíblia. Quem tem conhecimento bíblico sabe que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, é descrito que ele saiu de morar com os pais e foi numa comunidade onde ele arrumou uma esposa. Como é que é? Ele saiu
da família dele e foi para uma comunidade onde ele arrumou uma esposa. Então só existia eles? Por definição, por óbvio, não. Adão e Eva são um símbolo da origem da humanidade, mas não é a verdade literal, porque a palavra mata, o espírito vivifica. A gente precisa aprender a tirar o espírito da letra sagrada para aprender sobre ela. Então, com todo respeito aos colegas de outras religiões, mas não tem lógica, não tem lógica científica, não tem base científica e não tem lógica bíblica você falar que a humanidade surgiu com Adão e Eva. Não tem lógica bíblica, nem sob a ótica da própria Bíblia, que alguns dizem venerar tanto, não se sustenta essa afirmativa. Então, a trajetória nossa, segundo os Espíritos, não é do macaco. Nós não vimos apenas o macaco. Os Espíritos nos revelam que nós viemos do átomo, que a nossa trajetória vai do átomo ao arcanjo. Então, não apenas nós viemos dos animais, não só do macaco, mas dos animais, mas antes dele dos vegetais, e antes dos vegetais nós viemos dos minerais, das coisas. E aí ganha uma luz, diante desse ponto de vista, ganha uma luz fabulosa. Você lembrar de Francisco de Assis, o pobrezinho da Itália, o pobrezinho da Hungria, que tratava tudo como irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Mesa, irmã Jarra e irmão Copo. Por que será que ele fazia isso? Como assim? As coisas são nossas irmãs? As coisas são nossas irmãs. Irmãs de carne, porque nós já fomos coisas também. É muito bonito você colocar esse ponto de vista espiritual. É daí que nós viemos. É essa a trajetória nossa. Mas a nossa trajetória, essa é a nossa trajetória apenas física. O nosso princípio espiritual, ele vem do átomo e vai evoluir até o arcanjo. Mas, em termos de conteúdo, em termos de assunto, em termos de dimensão da alma, a nossa trajetória vai do instinto até o amor. O amor, como Jesus deixou muito claro, é a meta, é o destino da humanidade, é o sentido da vida. Então, tudo que você apreciar, todo o assunto que você apreciar da perspectiva espiritual, tem que considerar que tudo na vida é um exercício pro amor. Tudo que você faz, qualquer coisa, ciência, todos os movimentos humanos, eles só têm como fim último a aproximação nossa para o amor. Então, situada essa questão, que nós viemos da matéria, e tudo que a gente faz é um exercício do amor, a gente pergunta, será que casamento também é um exercício do amor? O que vocês acham? Sim. Claro. Por mais briga que tenha, por mais conflito que tenha, por mais diferença que tenha, o casamento é um exercício de amor, programado por Jesus para a gente aperfeiçoar as nossas características, aperfeiçoar a nossa herança animal, a nossa herança vegetal, a nossa herança mineral. E como é que isso se dá? Aí a gente fala assim, se não tivesse o casamento, como era? Como éramos nós como animais? Ora, os animais, eles têm comportamentos diferentes, alguns formam família, alguns reproduzem simplesmente, mas a gente pode falar que na média não existe casamento entre os animais, não é verdade? Quando tem uma ninhada de cachorro, por exemplo, sai cada um de um jeito, né? Por quê? Porque a cadela, no cio, ela tem relações com vários machos. A tendência humana, se não tivesse casamento, seria o quê? Muito diferente disso?
Não só da parte da cadela, mas do cachorro também, né? Digamos assim, na nossa comparação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a tendência animal é de muitas relações sem uma responsabilidade com isso, sem uma construção. Mesmo a tendência que já um dia lá atrás se chamava de quê? Amizade colorida, e que agora se chama ficar. Muda o nome, mas a prática é a mesma. Essa prática do ficar é uma prática eminentemente animal, é o que a gente herda dos nossos ancestrais. É natural até que isso aconteça. Mas do ponto de vista do projeto pedagógico de Deus, que tem lá como objetivo maior o amor como Jesus amou, o amor profundo, o amor essencial, só ficar não é suficiente. Precisa ser colocado um desafio afetivo maior para o ser. Vocês não acham? A gente mesmo analisando, você percebe que é muito fraco, é muito superficial, você não se compromete, você nem sei se dá para chamar de amor certos tipos de relação efêmera, porque é quase que um egoísmo a dois. Cada um só está pensando em si e todo mundo sai dali mais ou menos, de preferência tirando foto para o Facebook, né? Inclusive nos momentos mais íntimos. Então, nós temos nessa trajetória, nós precisamos pensar o que é o casamento. O casamento é uma grande evolução perante o nosso instinto animal, é uma espécie de freio. Vocês entendem? O freio do cavalo, que se você não frear, se você deixar a coisa rolar, as pessoas vão ter relacionamentos sem compromisso, sem profundidade, superficiais. E aí vem o casamento e faz-se aqueles votos em todas as culturas, em todas as religiões, situações onde as pessoas se comprometem com a fidelidade. E a fidelidade, ela é sim um ganho. Mesmo que alguns de vocês possam ter restrições a esse instituto da fidelidade, mas a fidelidade gera um compromisso. Vocês devem conhecer pessoas que compraram cachorros muito bonitos em pet shop, mas que quando eles ficam doentes as pessoas jogam na rua. Vocês conhecem isso? O que vocês acham da pessoa que faz isso? É revoltante, porque quem tem um cachorro tem que saber o quê? Já vai ficar velhinho, né? Que tem momento bom e tem momento ruim. Aí quando o padre fala com os noivos lá na igreja, ele fala o que para as pessoas? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Porque se casamento for só para a parte boa, meu Deus do céu, vai ser que nem cachorro, quando não está bom, larga na rua. É assim? Tem sido. Tem sido, mas pode não ser. E é esse o convite que o projeto pedagógico de Deus faz para todos nós, que é muito bem expresso numa frase do livro O Pequeno Príncipe, que diz assim: tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. Quer dizer, aqueles que você atrai para você, seja marido, mulher, filho, seja amigo, seja cachorro, né? A gente é para sempre, certo? Você pega, não é assim descartável. Ah, não estou mais afim. Não. Ah, Maurício, você está dizendo então que se a gente, uma mulher particularmente, como a gente tem visto tantas tragédias, é humilhada, é violentada, é agredida no casamento, é errado ela separar? Eu não falei isso. Nós precisamos saber que existe um limite da dignidade humana, que esse é o projeto pedagógico. Até um cachorro fugiria, se pudesse, de uma casa onde ele é maltratado.
Então, não se fala aqui de dignidade, se fala da perspectiva. Você entra num casamento para ficar, para cuidar até o fim. Se acontecem situações de indignidade, situações, e aí é uma questão que você vai falar, mas qual é o limite? Não me peça isso. Eu já fiz palestra e chegou uma pessoa depois e falou assim: olha, meu casamento está ruim, você acha que eu devo ficar ou separar? Eu falei: minha senhora, minha senhora, falo não. O limite da indignidade é um limite muito particular. Basta contar para vocês a história da mãe de André Luiz. Eu não sei se vocês leram em Nosso Lar, mas a mãe de André Luiz, tem gente que pensa que o Nosso Lar é o máximo, né? Realmente, acho que é o máximo que a gente consegue alcançar. Mas a mãe de André Luiz vivia numa colônia muito superior a Nosso Lar. Para ela conseguir falar com o filho em Nosso Lar, precisava fazer uma sessãozinha espírita, onde o espírito da mãe de André Luiz podia se manifestar. Olha o grau que vai a coisa. Se alguém se espantou, depois a gente conversa em particular para vocês entenderem isso. Pois a mãe de André Luiz, numa certa altura do livro Nosso Lar, fala para o filho que está organizando uma reencarnação, onde ela vai reencarnar novamente como esposa do pai de André Luiz, tendo como filhas duas mulheres, dois espíritos identificados com o sexo feminino, que na vida passada, ou seja, na encarnação que André Luiz acabara de sair, tinham sido amantes do seu marido. E ela agora ia receber como filha. Vocês entenderam o que é espírito superior, não? E ela vinha, não só ia receber, como vinha assistindo nas regiões mais densas, vinha assistindo essas duas almas que tinham mantido essa prática durante a vida passada. Então não só ela ia receber o marido, mas as duas ex-amantes do marido dela como filhas agora. Isso quer dizer que para ela, para essa alma, o limite da dignidade é muito mais elástico. Por quê? Porque a alma elevada adquiriu uma generosidade, uma fraternidade, que às vezes é difícil da gente compreender. Será que alguém pode exigir, pode apontar do outro que nós temos que ser santo de uma hora para outra? Certamente não. Aliás, no Espiritismo ninguém exige ou deveria exigir nada de ninguém. A gente só faz o raciocínio para todo mundo ter instrumentos, ter ferramentas para fazer os seus concertos em casa. Sabe como é que é? Aí você chega em casa, pensa sobre os seus problemas por você mesmo, pede ajuda para o teu anjo de guarda e toma as decisões, porque na escola de Deus ninguém dá cola para ninguém, ninguém dá solução para os outros, mas a gente ajuda a pensar junto, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a herança animal nos traz um padrão, alguns padrões, alguns vícios no relacionamento macho-fêmea que a gente traz para o homem e mulher, que são interessantes da gente pensar. Um deles é esse, o do padrão exclusivamente sexual. E o padrão exclusivamente sexual, como todos nós sabemos, ele tem um momento de interesse, um momento de satisfação e um momento de exaustão, frente ao qual acabou, vamos embora. Então esse é o primeiro padrão, a primeira herança do relacionamento homem e mulher, que a gente traz do homem, traz do animal, e precisa trabalhar em nós e na relação para entender isso melhor. Porque quem casa exclusivamente pela atração física, por exemplo, pela atração sexual física, pela atração estética que o outro fizer, eu queria dar uma informação para essa pessoa: a gente envelhece. E todo mundo que envelhece fica mais feio. Tem jeito, gente. Se você casar exclusivamente pela beleza,
vai chegar uma hora que você vai ter que substituir a peça. E vai substituir como? Quantas vezes? Que grau de profundidade? Até onde você vai chegar com um padrão desse? Analisa, pensa e tira suas conclusões. Certo? Então o primeiro padrão é essa herança básica sexual que se tem. A outra herança que a gente traz dos animais é que os animais, particularmente os animais gregários, ou seja, aqueles que vivem em bandos, eles têm uma boa parte deles institui uma espécie de líder. Os macacos, por exemplo, eles têm uma liderança do bando. E para isso, o macho precisa ganhar essa liderança. É o macho mais forte que ganha a liderança, não exatamente no convencimento nem nas eleições, né? Ele ganha na força, na disposição física, o que é um instrumento da evolução das espécies. Porque depois vai ser principalmente esse macho, que vai transmitir os seus genes para as gerações posteriores, se relacionando com as fêmeas. E isso é um mecanismo de aperfeiçoamento genético, é natural, isso não tem nada de bárbaro para eles. Será que esse comportamento tem influência nos relacionamentos humanos? Será que a gente se vê nesse tipo de coisa? Macho brigando com macho pela supremacia das fêmeas? Pois é, a gente pode encontrar isso por aí também. E essa supremacia também é um item importante, porque muitas vezes você vê nos casamentos essa tendência de dominação. Você conversa um pouquinho, você já vê que existe uma estratégia de autoexaltação e de dominação no outro. Isso acontece só por parte do homem? Eu me lembro de um filme, Casamento Grego, onde antes do casamento a mãe se reúne com a filha, acho que era num restaurante, eu não me lembro exatamente a cena, numa lanchonete, e ela vai dar algumas dicas para a filha. Olha, filha, no casamento, quem manda a cabeça é sempre o homem, sabia? Ela falou assim, olha, toma cuidado que a cabeça é sempre o homem. E a filha sabia que a mãe não era tradicionalista assim. Falou aquilo por quê? Fez aquela cara de, como assim? Aí a mãe olhou para o lado e falou assim, mas o pescoço é a mulher. O homem é a cabeça, mas o pescoço é a mulher. O casamento tradicional tem esse jogo de dominações. Um manda em algumas coisas, o outro manda em outras, e faz um jogo de concessões mútuas, com o que os nossos avós nos falavam a respeito dos casamentos. Você precisa aprender a conceder, nesse caso dessa mãe do filme, dar para o homem a ilusão de que é ele que está mandando, mas você, como o pescoço faz com a cabeça, você manipula as situações. Isso nada mais é do que o jogo de dominação do mesmo jeito. Só que o homem usa os instrumentos que ele está acostumado a usar, que são geralmente a força, e a mulher usa os instrumentos que ela é acostumada a usar, que é falar, articular, dar jeitinho, manipular as situações. Porque não é só o homem que tenta a dominação das situações, todo mundo tenta, todo mundo tenta, desde a escola, não tem fofoca na escola? Só em centro espírita que não tem fofoca, não é verdade? Gente, isso é uma brincadeira, o que tem de fofoca, de mal entendido, de disso, onde tem gente tem isso, não tem jeito, é assim. Então, essas heranças animais de dominação, do padrão sexualizado, nós precisamos ouvir a humanidade falar. Se ouve mulheres falando assim, meu marido não me ama, porque nem ciúme ele tem de mim. O que é? É dominação. A gente está acostumado com um padrão de dominação, que as pessoas não têm esse padrão de dominação, o outro até estranha, o outro acha, está acontecendo uma coisa errada, você não me ama, o que está acontecendo?
ganhar a outra pessoa por presentes também é uma herança, também é uma prática mercantil, digamos assim, nos relacionamentos, né? Eu sou assistente social, convivo bastante com mulher, né? Depois do Dia dos Namorados você tem uma espécie de ranking, viu, homens? Vocês precisam saber. Então, em primeiro lugar está aquele homem que deu uma coisa ligada à aparência da mulher. Uma joia você está em primeiríssimo lugar, é claro. Mas um vestido, uma roupa de bom gosto, que é extremamente difícil de conseguir. E aí você tem a escala. Em segundo lugar, muito criticado, está aquele que deu uma utilidade doméstica para a mulher. Esse é comum, esse é execrado. A mulher que dá uma furadeira para o homem não é criticada, mas o homem que deu um liquidificador, meu Deus do céu, ele é próximo do demo. Mas tem um terceiro. Quando as mulheres estão comparando o que o seu marido deu na época do Dia dos Namorados, fica uma moça assim, sabe, folheando uma revista, sabe como é que é? As amigas conversando e ela folheando. Por quê? Porque tem um tipo de marido que nem lembrou do Dia dos Namorados, sabe? Tem gente desse tipo. Bom, então, esse tipo de situação é um tipo de situação que infelizmente é muito comum. Vocês acham que é por acaso que matrimônio é tão parecido com patrimônio? Matrimônio é casamento e vem da palavra mater. Patrimônio é a propriedade das coisas e vem da palavra pater. Então é muito próximo. Na casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Um casamento que resiste a uma crise financeira prolongada, meu amigo, se aconteceu com você, você está de parabéns, você tem uma ótima relação, porque é muito difícil manter. Então, a herança animal e a lógica materialista, consumista, são duas forças muito grandes que agem sobre o casamento. Dos outros, né? Porque no espírita não tem esse tipo de problema. Estou falando assim em tese. Né? Mas vencidos esses problemas, a gente precisa lembrar então de que amor é esse. Se amor não é nada disso que está sendo passado para a gente, que amor é esse? Porque o amor romântico que é vendido para a gente é uma ilusão muito comprometedora. Você talvez tenha uma sobrinha que seja para casar, uma neta, uma filha, e aí ela vem para você e fala assim: mãe, meu marido vai me fazer feliz. Aí você fica naquela, conto ou não conto? Tem uma vez uma história muito interessante de um retiro de casais, em que tinha o retiro de casais, vocês sabem que diversas religiões fazem, é uma dinâmica por alguns dias, 2, 3, às vezes uma semana. Os casais vão e ficam para passar por diversas dinâmicas, e sempre tem um palhaço para fazer essa dinâmica, para animar o pessoal. Aí apareceu uma pessoa lá na frente que queria fazer todo mundo ficar para cima, otimista, todo mundo se elogiar, e particularmente as mulheres elogiar os maridos. Aí ele pôs na frente assim um slide falando assim: seu marido lhe faz feliz? Aí o que ele imaginava? Ele imaginava que ia perguntar para as mulheres e uma ia elogiar mais do que a outra, porque tinha uma competição, né? Então ia ficar aquela coisa, e realmente foi isso. Começou, não, meu marido, aí contava 1000 elogios, a outra para não ficar atrás, nossa senhora, o marido era pintado de ouro, era maravilhoso, e assim foi, aquela euforia, uma não sabendo o que mais elogiar do marido, que já não tinha mais o que fazer, até que chega a chata, porque sempre tem chata, né? Quando se pensar nas dinâmicas, sempre tem que pensar que alguém pode fazer o papel contrário. Aí chegou a mulher: e aí, agora é a sua vez, seu marido ele faz feliz? Ela: não. O marido do lado
todo mundo se vira para olhar para ele e começa a imaginar. Eu não vou falar o que, porque vocês imaginam também. Aí todo mundo olhando para ele não sabia onde se enfiava. A mulher rapidamente, por caridade para o marido, fala assim: meu marido não me faz feliz, porque a tarefa de me fazer feliz é minha, não é dele. Acabou com a dinâmica do palhaço. E isso é muito interessante. Nós todos somos formados na ilusão romântica de que nós somos os antigos. Os meus avós se referiam à mulher, meus pais ainda, no tempo deles, se referia ao cônjuge, a mulher e o marido, como cara metade. Eis minha cara metade. Cara metade? É assim que as pessoas eram vistas. Nós somos todos metades ambulantes e que só vamos nos completar quando encontrarmos a outra metade da laranja, a tampa da panela, o sapato velho para o pé torto, qualquer coisa desse tipo. Várias figuras eram usadas para falar que nós todos estávamos destinados a sermos infelizes e só seríamos felizes quando encontrássemos o nosso príncipe e a nossa princesa. Isso alimenta, vem de filme, novela, livro, é uma beleza. Isso tem em tudo quanto é lugar. O coração é o logotipo que mais vende no mundo, mais que a cruz, mais que a cruz. Até em campanha política tem lá o coraçãozinho para ganhar voto perante a sociedade, porque a gente sabe que vem de tudo, agenda, carcinha, tudo tem o coraçãozinho. E o coração é formado pelo quê? Como sabem os jogadores de futebol, duas metades que vão formar uma figura. Agora imagina, se você, para ter coração, você precisa juntar o outro. Quer dizer, a gente não vive sem o outro. Como dizem as músicas: meu amor, sem você eu não sou ninguém, eu sem você sou só desamor. As músicas românticas são fartas nessas figuras. A gente não existe sem o outro. O tempo todo você é bombardeado com isso. O tempo todo você é bombardeado com isso. E só essa chata da dinâmica é que veio nos dizer a realidade. Homem é solução para a vida de mulher? Mulher é solução para a vida de homem? Geralmente as mulheres dão uma resposta mais firme. Já mesmo. Fica aquela pergunta. Claro que não. A solução e o lugar de encontrar a felicidade é aqui dentro. É aqui. Não cabe ao outro. É claro que o outro pode ajudar. É claro que nós seremos mais com o outro. Como disse Beto Guedes numa música, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Ele é romântico. Com esse sempre você pode tirar, porque às vezes é só briga, então não adianta nada. Mas 1 mais 1, você encontrar uma pessoa que você gosta, é assim um impulso, um estímulo fundamental para a tua vida. Eu não quero aqui denegrir esse fabuloso instrumento de aprendizado de amor que é o casamento. Mas falar que nós somos metade, que sem o outro a gente não existe, isso é uma mentira contada para a gente e que nos leva ao fracasso. Nos leva ao fracasso. O mito romântico nos leva ao fracasso no casamento. Por quê? Ora, isso é prático, é técnica de planejamento. Se você fizer um plano e colocar como meta uma meta inalcançável, o seu projeto vai fracassar. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Se eu quero fazer um centro espírita com ouro, as paredes todas de ouro, fazer uma reforma, vai ser tudo de ouro. E vamos fazer uma campanha para isso. Quanto dinheiro precisa para fazer um centro espírita de ouro? Sei lá, 20 milhões de dólares. Aí você consegue, depois de muito esforço, consegue 300 mil reais. Seria uma beleza conseguir 300 mil reais numa campanha para reformar o centro espírita. Você vai ser fracassado na sua campanha. Por quê? Porque você colocou uma meta inalcançável.
A meta do casamento não pode ser que você encontre alguém que vai lhe fazer feliz. A meta do casamento tem que ser que eu consiga ter no casamento um instrumento, um espaço, onde nós nos estimulemos para cada um trilhar a sua trajetória rumo ao amor de Jesus. Rumo ao amor puro, ao amor desinteressado. Mas não que um vai dar para o outro, isso é evidente que não dá certo. A gente construir aceitar essas metas. Se você não for para um casamento, ou não conseguir no decorrer de um casamento, rever esses objetivos, você vai se destinar ao fracasso, ou então à encenação. Sabe como é que é? Tem marido que compra outdoor para fazer as declarações, fica aquela coisa, todo mundo tem a reportagem, depoimentos, conversa com as pessoas, conversa com a mulher à tardezinha que estava vendo revista, mas o marido nem lembrou do namorado. E aí fica aquela coisa toda, mas o anel de brilhante, o vestido ou o outdoor é prova de amor? E aí a gente vai vivendo na superficialidade da coisa. Quando Deus propõe o exercício de amor em profundidade. E aí que a gente precisa pensar um pouco melhor nessa parte final dos nossos raciocínios. Que amor é esse que Jesus propõe? Né? Que amor é esse que Jesus propõe? Quando o padre fala a frase do nosso capítulo, que é uma frase dos evangelhos, que o homem não separe o que Deus uniu, todo mundo pensa que isso é Jesus falando que não pode separar o casamento. Não é assim que a gente pensa? Talvez não seja só isso que Jesus quer falar. Talvez ele tenha falado que é importante que as pessoas tentem profundamente e sinceramente a manutenção e a construção de um ambiente bom no casamento, mas é que o homem não separe o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? O que é que em Deus é uno? O que é isso que afinal de contas vem de Deus? O que é que vem de Deus? O que vocês acham que vem de Deus? O mineral vem de Deus? O vegetal vem de Deus? O animal? Todos os homens e mulheres vêm de Deus. E é tudo na nossa sociedade, todo mundo unido? Por que não é todo mundo unido se todo mundo é filho de Deus? Como Jesus nos revelou num momento luminoso em que ele falou: Pai Nosso. Quando ele falou Pai Nosso, era pai de quem? Dos espíritas? Dos brancos? Dos ricos? Dos pobres? De quem? De todos. Nós todos somos um só perante Deus. Mas na prática, nós somos todos muito repartidos, muito diferentes em partidos, sociedades, classes sociais, sexos. Outro dia me falaram que são 30 e poucas identidades sexuais entre o homem e a mulher. Que antes era LGBT, no tempo dos nossos avós era só palavras menos consideradas, depois virou LGBT, e agora são mais de 30 identidades sexuais. A gente se reparte muito. Vocês já pensaram a respeito das religiões? Há dezenas de grupos, seitas, correntes, igrejas diferentes dentro da Igreja Católica. Muitas ordens religiosas dentro só da Igreja Católica. E dos evangélicos? São repartidos? Muito. Dentro do Espiritismo tem as federativas que deveriam trabalhar, onde se deveria ter a unidade do Espiritismo. Só que daí quando você vai saber, tem várias federativas. Não. Como assim? É que nem Central Única dos Trabalhadores. Central Única dos Trabalhadores, aí tem também a CGT, tem também a Força Sindical. Como assim? Tudo o homem onde mete a mão desune, reparte, faz grupo, tem conflito. É assim ou não é? E aí, como a gente bem sabe na fabulosa história de Romeu e Julieta,
às vezes um homem não pode casar com a mulher, mesmo sendo ambos se reconhecendo como um grande amor da vida deles. Não pode casar. Por quê? Porque as famílias são diferentes, as famílias são de classes diferentes, são de raças diferentes, são de religiões diferentes, são de culturas, tudo reparte, tudo impossibilita o amor de ser. Está certo isso? Contra isso, Jesus falou para a gente assim, que o homem não separe o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? Deus é amor. Essa é a grande definição de Deus. Em que pese a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, a melhor definição de Deus que tem é: Deus é amor. Que o que o amor uniu, o homem não separe. Não fica diferente essa frase assim? Que o amor uniu, o homem não separe. Aí você vai saber que o exercício fundamental de um relacionamento, de um casamento, é claro, é o amor. Mas basta o amorzinho, o amor romântico, o amor herança animal, o amor materialista, o amor dominação? Que amor é esse? Se você for esperar o amor puro como Jesus amou, você vai morrer sorteiro nessa e para as outras 20 encarnações que você vier. Mas há vários tipos de amor também, né? Há vários tipos de amor. A gente está falando exatamente isso. Tem um amor instintivo, um amor sexual, um amor materialista. Mas só os gregos têm 6 tipos de... Tem um amor de pai, de filho, de amigo, de irmão. Sim, vários tipos de amor. Nós estamos falando aqui no contexto do casamento, que leva a gente para a relação conjugal. Não só homem e mulher, mas hoje em dia homem, mulher, mulher. Mas a relação conjugal, ela traz esses vícios que é preciso a gente conseguir se desprender deles, para se remeter a um amor mais purificado. Mas é claro, o senhor está certo, que nós temos outros convites para o amor também, não temos? Além do amor conjugal? Sim. Quem cuida de planta é um exercício de amor. Quem cuida de animais é um exercício de amor. Quem cuida de filhos é um exercício de amor. E para tudo isso você pode aguar demais a planta e matar. Você pode mimar os filhos. Você pode sufocar as suas amizades, querer dominar as suas amizades. Tudo é exercício de amor. E tudo pode ser materialista, consumista, amizades de conveniência. Como não tem? Está cheio de amizade de conveniência. Tem irmãos, relação de irmãos que não sobrevive a uma separação de... Como é que chama? Quando morre um pai, essa tem que ser uma herança. Como diz Paulinho da Viola, irmão desconhece irmão, porque o que vale é o dinheiro. Então, nós estamos usando a relação conjugal para falar de um exercício de amor, mas existem vários exercícios de amor. E a gente pode olhar para todos eles sob esse olhar que a gente estava convidando aqui, na questão do impulso sexual, mas na questão do materialismo, na questão da dominação, e que a gente precisa ver que nós precisamos purificar as nossas relações de todos esses vícios para poder avançar no sentido do amor que Jesus amou, que ele não escolhia ricos para ficar com ele, ele não escolhia interesse sexual como base das suas relações, apesar de haver essa coisa de que ele teria tido um caso com Maria Madalena, e que se ele tivesse dado uns beijos em Maria Madalena, para mim a história dele continuava a mesma, porque uma pessoa que deu um beijo em uma mulher, ou uma pessoa que... E aí? Deixa de falar tudo que ele fez é sem valor? É claro que não. Mas nós temos o nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia é Jesus Cristo, que fala para a gente desse amor solto de todas essas heranças, todas essas impurezas, para ser um amor pleno, um amor de toda a humanidade, um amor de Pai Nosso, um amor de perdão incondicional, de falar para todas as pessoas da terra, para todas as raças, para todas as classes, mas preferencialmente para quem que ele veio? Para os pobres, para os doentes, para as prostitutas, porque
dos incomodados, das pessoas que querem mudança, que surge o amor de verdade. Se nós temos um amor comprometido por todos esses vícios que a gente está falando aqui, qual é a grande qualidade para o nosso amor crescer, para nossas relações melhorarem? Disposição para melhorar. Se você encontrar no seu amigo, no seu filho, na sua esposa, nas pessoas que você convive, disposição para reconhecer os seus limites, os seus entraves, mas falando assim, vamos melhorar junto? Meu amigo é o que precisa. No Espiritismo, qual é a regra? Reconhece o espírita por serem espíritos de luz, pessoas puras, é isso? Não. A nossa instrução é: reconhece o espírita por querer ser hoje um pouco melhor do que ontem e ser amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Essa mesma regra a gente pode usar para todos os nossos exercícios de amor, já que a religião é também um exercício de amor. Que a gente busque, mais do que da outra pessoa, mas oferecer para outra pessoa um espírito aberto ao aprendizado, aberto à melhoria, à purificação do sentimento, exercitando o arrependimento, o perdão, a transformação, o nascer de novo no meio das relações. Tantas vezes no casamento a gente precisa nascer de novo. Você percebe às vezes claramente em qualquer relação, inclusive filhos, irmãos, que às vezes tem gente que vem buscar coisa lá de longe. Vocês já perceberam isso? 5 anos, 10 anos, 15 anos, a pessoa está guardando mágoa há muito tempo. Nenhuma relação sobrevive a um caminhão de mágoa. Em algum momento você precisa dizer com Jesus: só chega até o reino dos céus, só chega até a felicidade, só chega até o fim do casamento, só chega até o casamento, até o fim da vida, aquele que puder nascer de novo. Em algum momento você precisa chegar para as suas relações e falar assim: vamos começar de novo, vamos deixar as mágoas, vamos nos perdoar, porque depois de 10 anos de casamento, um já errou com o outro várias vezes. Necessariamente, porque o ser humano é assim. Então, esse compromisso que a gente traz do Espiritismo, que a gente traz de Jesus, é a pedra fundamental de felicidade para os nossos instrumentos de amor. Que a gente procure em cada um deles uma vontade de aprender. Se você hoje quase matou uma planta por aguar demais a planta, aprenda. Semana que vem não coloque tanta água. Se você hoje percebe que está estragando um filho por estar mimando, aprenda. Estabeleça outros tratos. Se você guarda muitas mágoas e muitas culpas dos erros cometidos durante um casamento, aprenda e proponha a outra pessoa: vamos começar de novo? Vamos nascer de novo? Vamos nos aperfeiçoar, dar chance para a nossa libertação dessa sujeira toda que a gente vem carregando? Essa é a reflexão que a gente gostaria de fazer. Muito obrigado. Boa noite. Vamos agradecer ao Maurício pelas palavras. É por isso que a gente tem que estudar. É um tema que, se está em grupo, a gente fica a noite inteira conversando.